E aí galera, aqui quem fala é o tio Yorishitsu de Kune. Bem, essa é a parte 6 do que aconteceria se Eren tivesse o Susanoo. Mas antes eu queria dizer que eu não pensei em nada parte da história, então vai ficar como no original. É isso, vamos pra teoria. O comandante Erwin Smith faz uma reunião com todos os membros. Ao seu lado estava Levi e seu vice-capitão Eren Yanji. O Erwin estava falando sobre recuperar o distrito de Shiganshina, enquanto ele estava falando a Mikasa e o Armin estava olhando o Eren, mas ele só ignorava. E no tempo que eles tomaram o Eren e a história ficaram muito próximos observando a Ymir e a história não vão ser lésbicas, e a Ymir não vai ter o Titã Mandíbula e vai ter mais uma pessoa com o sangue real, então a história não vai ser a rainha e a Ymir vai ficar com o Jean. Você me pergunta o porquê, também não sei, só pra ela não ficar sozinha. E por último o Eren vai ficar com a história e com a Pieck, só isso. Continuando, depois que o Armin vão tentar falar com o Eren, mas antes deles conseguirem chegar nele, a história aparece e começa a conversar com ele, e logo os outros se aproximam dele e logo vão embora. A Mikasa fica com muita raiva porque a história saiu junto com o Eren e ainda abraçada no braço dele. O Armin ficou com um pouco de raiva porque do lado do Eren tinha o Levi em vez dele. No outro dia todos estavam no portão prontos para ir, então eles chegam em Shiganshina. O Levi manda o Eren e uns homens irem para cima da muralha. A Ymir diz isso vai ser divertido. O Eren fica confuso. A Ymir diz tem 6 portadores aqui. O Eren fica em choque, então muitos raios caíram em volta do distrito. Então ele avista vários titãs, mas 2 entre eles chamava sua atenção: um titã que parece ser humanoco e um titã que parecia ser feito para carregar cargas. Então ele olha para a ponta da muralha e vê o seu pai, o Rainer Beltold e a Annie. Então rapidamente o Eren manda os seus companheiros irem até o comandante. Então a batalha começa. Eren versus o seu pai, enquanto os membros da tropa de exploração lidava com os outros 2. O pai do Eren e o Eren se transformam e vai para cima. Ele tenta aceitar, mas sem dificuldade o Eren desvia e dá um soco no estômago de seu pai, que logo se levanta e tenta dar um soco de baixo para cima, mas o Eren desvia e acerta um soco de rosto do titã, mas sem dar descanso ele tenta levar o Eren pro chão, mas o Eren estava esperto e ergue as mãos para cima e vai com toda a força na cabeça de seu pai. O pai de Eren fica no chão, então o Eren entra no modo perfeito e pega a cabeça do titã e voa e fica a esfregar ela no chão sem piedade. Então ele joga seu pai numa casa e antes do pai do Eren volta-se pro mundo real. Ele recebe uma joelhada na casa e apaga, então ele vai na direção dos seus companheiros. A titã fêmea estava nos escombros e não tinha ninguém ali. A Ymir diz a portadora ainda está aí dentro. O Eren diz não ligo, preciso ajudar meus companheiros. Então um raio cai no meio da cidade, então o colossal começa a se formar. Então ele vai na direção dele, então a batalha entre o Eren e o Beltold. O Eren corta profundamente o calcanhar do colossal e cria 100 lanças e lança no corpo do colossal e levando ele para perto da muralha. Então ele cria uma coisa debaixo dos pés do colossal, assim levantando ele, e o Eren faz uma lança e joga na barriga do colossal e assim ele cai em cima da muralha e fica muito ferido. E se Beltold saísse da nuca, ele ia cair fora da muralha e morrer pela queda. Então a única coisa que ele podia fazer era esperar o colossal se recuperar. Então nesse tempo, o Erwin tinha pegado a maioria dos soldados e estavam indo na direção do bestial. Então de cima da muralha o Eren tinha uma boa mira do bestial, então ele faz uma besta e ativa no braço do bestial que tinha as pedras. O Erwin vê o Eren e fica com brilho nos olhos, então ele manda todos os soldados. Nesse momento Levi aparece e luta, não foi um massacre. Então o titã quadrúpede aparece e pega todos os pegaros e que vai embora. Bem galera, esse é o fim dessa parte.